Questão 14. Bruna calculou o consumo de combustível de seu carro por meio da razão entre a distância percorrida em quilômetro e a quantidade de combustível gasto em litros. Em uma viagem de 512 quilômetros, ela observou que gastou 32 litros de combustível, enquanto no trânsito dentro da cidade gastou 24 litros para percorrer 276 quilômetros com esse carro. Qual é a diferença em quilômetros por litro de consumo de combustível do carro de Bruna nessa viagem e em relação ao consumo no trânsito dentro da cidade? Então, aqui, para calcular o consumo de combustível do carro, ela utilizou a razão entre a distância percorrida e a quantidade de litros de combustível gasto. Então, em uma viagem, ela percorreu 512 quilômetros com 32 litros. E dentro da cidade, ela percorreu 276 quilômetros com 24 litros. Então, você vai achar a razão, quer dizer, vai dividir 512 por 32 e vai dividir 276 por 24. Depois você vai tirar, vai achar a diferença. Então, vai tirar o resultado da razão e assinalar a alternativa. Questão número 15. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um índice de natureza socioeconômica calculado a partir da média de 3 outros índices por meio da fórmula apresentada no quadro abaixo. Então, para calcular o IDH, eu preciso saber 3 outros índices, somar e dividir por 3. É a média, calcular a média dos 3 índices aqui, que é o índice de vida saudável, o índice de acesso à educação e cultura e o índice de padrão de renda adequado de vida. Então, somando esses 3 índices e dividindo por 3, eu vou ter o valor do IDH de um país. O IDH de um país é considerado alto quando o IDH for maior ou igual a 0,800. Considere os valores do IDHS igual a 0,720, do IDHR igual a 0,820 para um determinado país. De acordo com essas informações, qual deve ser o valor mínimo de índice de acesso à educação e cultura do IDHE desse país para que ele seja considerado um país de IDH alto? Então, para um país ser considerado de IDH alto, ele tem que ser maior ou igual a 0,800. Então, o IDH é a média desses 3 índices aqui. Então, do IDHS mais o IDHE mais o IDHR, somando, dividido por 3, tem que ser maior ou igual a 0,800 para ter um IDH alto. Então, nesse país aqui do exemplo, o IDHS é 0,720 e o IDHR é 0,820. A pergunta é, qual é o IDHE? Então, substituindo aqui o IDHS por 0,720, o IDHE eu não sei, o IDHR é 0,820, tem que ser maior ou igual a 0,800. Lembrando que a média, que é dividido por 3, tem que ser maior ou igual a 0,800. Então, se eu somar aqui 0,720, que é o IDHS, mais o 0,820, que é o IDHR, vai dar 1,540. Mais o IDHE, que eu não sei, dividido por 3, tem que ser maior ou igual a 0,800. Então, aqui, se eu colocar 1 embaixo do 0,800, eu posso multiplicar em x, multiplicar em cruz. Então, multiplicando em x aqui, vai ficar 1, aqui tem 1. 1 vezes 1,540 mais IDHE, só copiou. Maior ou igual, copiou o sinal. 3 vezes 0,800 dá 2,400. Então, eu quero saber o IDHE mínimo. Vou fazer a equação do primeiro grau aqui, subtraindo 2,400 menos 1,540, o IDHE vai ser maior ou igual a essa subtração aqui. Então, o valor mínimo, qual vai ser o valor mínimo? Porque o resultado aqui vai ser maior ou igual. Então, ele tem que ser igual a quanto? Questão 16. Em uma escola de natação, será construída uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto-retângulo. A base dessa piscina terá dimensões internas de 9 metros por 4 metros e a profundidade da piscina será de 2 metros. Qual será a capacidade em metros cúbicos dessa piscina? Então, aqui seria dimensões 9 metros por 4 metros e a profundidade de 2 metros. Eu quero saber qual é a capacidade. Então, vocês vão calcular qual é o volume. Então, o volume vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Basta você multiplicar, você vai saber quantos metros cúbicos cabe dentro dessa piscina.
Questão 17. Na reta numérica abaixo, marcações consecutivas determinam segmentos de mesma medida. O número que corresponde ao ponto K destacado nessa reta é. Então, vocês vão descobrir qual é esse valor aqui, o valor de K. Então, se vocês observarem, ó, aqui de 0 a 26 tem dois espaços iguais. Então, quer dizer que é metade mais metade aqui. Então, aqui vai ser 13, 13. Então, quer dizer que a reta, a diferença de um ponto para outro é 13. Vai estar aumentando 13 se for subindo. E se for à esquerda, vai estar diminuindo 13. Então, se aqui é menos 52, aqui aumentando 13, quanto que é o valor do K? Então, de menos 52 mais 13, quanto que vai dar o K? Daí vocês vão assinalar a alternativa correta. Questão número 18. Observe a figura destacada de cinza apresentada no plano cartesiano abaixo. A figura simétrica a essa em relação ao eixo Y está representada em... Então, o eixo Y está aqui. Então, se o eixo Y fosse um espelho, como que essa figura seria representada para o lado de cá? Então, por exemplo, aqui tem uma figura aqui, uma figura 1. Então, aqui está o eixo Y. Então, a simétrica ela em relação ao eixo Y ficaria assim, a 2. Aqui é a mesma coisa, tem o eixo Y, aqui tem uma figura, a simétrica no eixo Y ficaria assim. Então, essa figura aqui. Qual seria a alternativa que está representando ela simetricamente em relação ao eixo Y? Lembrando que essa distância aqui, quando for representar a simetria, tem que também contar a mesma distância que tem para cá, a mesma posição e o mesmo tamanho que vai ter a figura, mas vista como se fosse num espelho. Questão 19. Thales foi à feira comprar frutas e legumes e gastou R$ 30 em suas compras. Ele comprou 3 abacaxis, um pedaço de melancia por R$ 6, uma caixa de uva por R$ 8 e 3 bandejas de legumes picados, que ao todo custaram R$ 10. Nessa feira, os abacaxis são vendidos por um preço unitário. Quanto custou cada um dos abacaxis que Thales comprou? Então, ele gastou lá R$ 6, mais R$ 8 e mais R$ 10. Vai somar e ver o resultado. Ele gastou R$ 30, então 30 menos o resultado que deu aqui vai ser igual ao valor do abacaxi. Só que ele comprou 3, então o valor que sobrou de R$ 30 aqui divide por 3, vai saber quanto que custou cada abacaxi. Questão número 20. Samira levou doces para vender na faculdade durante 5 dias consecutivos. No primeiro dia, ela vendeu 8 doces. No segundo dia, 32. No terceiro, 18. No quarto, 10. E no último dia, 42 doces. Para a próxima semana, Samira irá fazer por dia uma quantidade de doces igual à média de doces vendidos por dia durante esses 5 dias. Quantos doces Samira irá fazer por dia para essa próxima semana? Então, aqui tem a quantidade de doces que ela vendeu por dia, só que na próxima semana ela vai fazer a média, ao invés de fazer uma quantidade cada dia, ela vai fazer a média dos 5 dias. Então, vocês vão somar a quantidade que ela vendeu em cada dia e dividir por 5, que no caso aqui são 5 dias. Daí, vai ser a média que ela vai fazer por dia. Questão número 21. Leonardo ganhou de presente de sua irmã uma barra de chocolate. No mesmo dia, ele comeu 3/10 dessa barra de chocolate após o almoço e 1/10 dessa barra após o jantar, guardando o restante para levar para a escola. Qual é a fração que representa a quantidade total da barra de chocolate que Leonardo comeu nesse dia? Então, aqui, a barra de chocolate... Ele comeu 3/10, então, se dividindo a barra em 10 partes, ele comeu 3 na hora do almoço e comeu mais 1/10 na hora do jantar. Então, vocês vão ter que responder quanto que ele comeu nesse dia. Soma 3/10 mais 1/10 e assinala a alternativa. Questão número 22. Para a sessão de um filme em uma sala de cinema, foram vendidos ingressos de meia entrada e inteiros, totalizando 50 ingressos. A arrecadação total para essa sessão foi de R$ 621. O ingresso de entrada inteira custa 18 e de meia entrada 9. Quantos ingressos de meia entrada foram vendidos para essa sessão? Então, nós vamos representar o X como o ingresso inteiro e Y como a meia entrada. Então, somando
meia entrada y mais x mais y é igual a 50 ingressos. Cada ingresso inteiro é R$18, então 18 vezes x. Cada meia entrada é R$9, 9 vezes y. O total arrecadado foi 621. Então, aqui formou um sistema. Isolando o x aqui, x mais y é igual a 50. Então, x é igual a 50 mais y. Eu vou pegar esse valor de x aqui e substituir aqui na segunda equação. 18x mais 9y igual a 621. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu isolei aqui, 50 menos y. Então, 18 vezes 50 menos y no lugar do x, copia mais 9y igual a 621. 18 vezes 50 vai dar 900. 18 vezes menos y dá menos 18y. Tem que fazer a distributiva aqui. Mais 9y igual a 621. Eu vou deixar os números para o lado de cá e o y para o lado de cá. Então, somando aqui, ficou 900 aqui, 621 que estava para o lado de cá, eu vou passar menos 621. 18y menos, eu vou passar para o lado de cá mais 9y, eu passo para cá menos 9y. Então, as letras ficaram para cá e os números ficaram para cá. 18y menos 9y vai dar 9y. 900 menos 621 vai dar 279. Divide aqui, já sabe o valor do y, que é o valor da meia entrada que está perguntando aqui no enunciado. Questão 23. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto que melhor representa o número 2 raiz de 10 é... Então, raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então, vocês vão multiplicar por 2. 2 vezes 3,16. Qual é o resultado mais próximo? Qual letra que terá o resultado mais próximo? Questão 24. Carlos é eletricista e verificou que precisaria comprar fios elétricos para fazer consertos em sua casa. Ele preparou uma lista para cada cômodo da casa. Na cozinha, ele vai gastar 70 centímetros de fio. Na sala, 2 metros e 40 centímetros de fio. No quarto, 60 centímetros de fio. No banheiro, 1 metro e 20 centímetros de fio. Portanto, Carlos deverá comprar um total de... Então, se vocês observarem as alternativas, está todas em metros. Então, eu tenho que transformar, para fazer a soma aqui, eu tenho que transformar tudo em metro. Então, 1 metro é 100 centímetros. Então, eu tenho que dividir por 100. Então, 70 centímetros dividido por 100 vai dar 0,70 metros. 2 metros e 40 centímetros vai ficar 2 metros e 40 centímetros, que já está em metros. 60 centímetros vai ficar 0,60 metros. 1 metro e 20 centímetros já está em metros. Soma tudo isso aqui, lembrando, vírgula embaixo de vírgula, você já tem a quantidade total de fio que precisa comprar. Questão número 25. Marta pesquisou o teor calórico do mamão e descobriu que cada 100 gramas da fruta contém 39 calorias. Um determinado dia, no café da manhã e no lanche da tarde, Marta comeu ao todo 400 gramas de mamão. Quantas calorias ingeriu provenientes desse mamão? Então, se a cada 100 gramas tem 39 calorias, 400 gramas é a mesma coisa que 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas. Então, soma 39, mais 39, mais 39, mais 39 de cada 100 gramas aqui. Questão 26. Um apartamento de luxo tem área igual a 300 metros quadrados. Nesse apartamento, há 5 banheiros, todos com a mesma área. Se as demais dependências do apartamento ocupam 225 metros quadrados, é correto afirmar que a área de cada banheiro é igual a... Então, aqui, 300 metros quadrados é todo o apartamento, toda a área do apartamento. 225 metros são todas as dependências sem os 5 banheiros. Então, vocês vão subtrair 300 metros quadrados menos 225 metros quadrados, vai sobrar a área dos banheiros. Só que são 5 banheiros, então vocês vão dividir por 5 para saber a área de cada banheiro.